Nesses últimos dias, temos nos deparado aí com alguns famosos youtubers sendo cancelados por seus seguidores por conta de suas falas deploráveis e totalmente imorais. O último a cair foi o deputado Arthur Duval, famoso por seu canal no YouTube Mamãe Falei. Ele teve alguns áudios vazados no qual ele falava de forma depreciativa de mulheres refugiadas fugindo de uma guerra. Entre muitas falas toscas e vulgares, ele enfatizou em tom de deboche e risos aos seus amigos, aos quais ele estava enviando esses áudios, de que pegar as mulheres ucranianas é fácil, porque elas são pobres e dão em cima. Mas eu quero nesse vídeo levar você a pensar no seguinte: diante desse cenário em que os tolos que receberam vozes na internet têm demonstrado toda a sua tolice através das suas falas, como que nós devemos nos portar diante de tudo isso? Será que esses últimos acontecimentos em que no episódio alguém defendeu o nazismo, estou falando do Monark, há um vídeo nesse canal em que nós falamos sobre as falas deploráveis do Monark, e em outro, que é o caso do deputado Arthur Duval, falou de uma forma sexista sobre mulheres refugiadas. Quando nós olhamos para isso, como que nós devemos domar a nossa língua e os dedos nos teclados quando estamos na internet? Nós falaremos um pouco sobre isso no vídeo de hoje, porque esse é o Na Lata Teologia Pastoral Sem Rodeios. E o tema de hoje é: Mamãe, não sei refrear a língua. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de pedir a você que já é inscrito nesse canal, que você curta o nosso vídeo, que você comente. Eu quero saber o seu feedback sobre esse assunto e que você também compartilhe para que esse canal possa crescer. Caso você está chegando agora e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative aí também as notificações, aperte o sininho para que você possa receber todos os vídeos novos que postaremos aqui no nosso canal. Dito isso, vamos então ao assunto de hoje. Eu quero começar esse assunto de hoje contando uma história em que diz que um jovem procurou o filósofo Sócrates para ser instruído na oratória em público. Ao ser apresentado ao grande Sócrates, obviamente aquele jovem ficou deslumbrado e desandou a falar sem parar. Essa situação persistiu por um longo período no qual Sócrates não conseguia falar sequer uma palavra. Sócrates ficou ali o tempo inteiro ouvindo aquele jovem tagarelar sem parar, até que Sócrates não aguentou e interrompeu, colocando a mão sobre a boca daquele jovem, e então lhe disse: meu jovem, eu vou ter que cobrar o dobro pelo treinamento. Aquele jovem então, obviamente, murmurou, reclamou e perguntou: mas o dobro por quê? E Sócrates então respondeu: porque para fazer de você um grande líder, eu tenho que lhe ensinar duas técnicas. Em primeiro lugar, aprender a arte de refrear a língua, para depois aprender a arte de usá-la corretamente. O deputado Arthur Duval é um daqueles homens que ganhou popularidade na internet por causa do seu modo intempestivo de falar. Sua notoriedade veio principalmente quando ele entrava em manifestações de alguns partidos de esquerda e procurava ali pessoas para debater. Geralmente, creio eu que por causa dos cortes editoriais, ele sempre ganhava esses debates aos quais ali era filmado e mostrado no seu canal. Contudo, tanto para o deputado, que teve os seus comentários imorais vazados, quanto para muitos de nós, a recomendação bíblica de Tiago 1,19 segue pertinente e extremamente sábia e atual para os dias de hoje. Diz o seguinte, Tiago 1,19: sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar. Essa expressão prontos literalmente significa rápido, no sentido de você ser ávido perseguidor da verdade. A exortação de Tiago é que devemos humildemente, como um garimpeiro em busca de pepitas de ouro que estão aí escondidas na terra, nós temos que ser rápidos em ouvir quem está conversando conosco. E realmente, nesse mundo virtual, a rapidez com que nos comunicamos tem nos deixado muitas vezes sem muita possibilidade nem mesmo de mastigar as informações. Somos diariamente aí bombardeados com informações e às vezes, quando nos damos conta, estamos falando ou teclando de forma desembestada. Na exortação de Tiago, a rapidez é para ouvir e a lentidão é para falar. E é interessante porque Tiago usa um termo aqui quando ele diz que
Nós temos que ser tardios para falar. O termo tardio significa estúpido e descreve alguém que tem um raciocínio lento. É aquele tipo de pessoa que quando você conta uma piada, você conta a piada para ele hoje e ele só vai daqui a 2, 3 dias que ele vai começar a rir dessa piada, porque é só daqui a 2, 3 dias que ele de fato vai entender a piada que foi dita a ele. Então a ideia aqui é que demora a entender. Esse é o significado da palavra tardio. Então a ideia de Tiago aqui é refletir bastante antes de falar alguma coisa. É preciso saber a hora certa de falar, o que falar e como falar. Isso porque, se você parar para pensar e observar nesses últimos episódios que foram até descritos aqui nesse canal, quem muito fala, muito erra. A sabedoria, segundo a Bíblia, não está no falar demais, mas no ouvir. Lembre-se que a fé, diz as Escrituras, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Além disso, Tiago capítulo 3, versículo 1, afirma que aquele que assume uma posição de mestre no muito falar, esse será responsabilizado e julgado com maior rigor. Ou seja, os que falam demais serão responsabilizados por tudo o que disserem. Provérbios 10, 19, corretamente afirma que quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Os faladores estão sempre propensos a grandes quedas. Falar demais não é sinal de sabedoria, e a Bíblia, assim como o mundo todo, reconhece que falar demais é um problema. Eu lembro que Renato Russo, por exemplo, em uma de suas canções, disse que aquele que fala demais é por não ter nada a dizer. Devemos ter cuidado com nossas palavras, porque tem um ditado em inglês que diz que tu és senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é teu senhor. Ou seja, a partir do momento que você diz algo e na internet isso ganha ainda mais peso, aquilo que é dito, aquilo que sai da nossa boca não permanece mais sob nosso domínio após ser proferido. Por isso, sigamos o conselho de Provérbios 17, 27 a 28, que diz: quem tem conhecimento é comedido no falar. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Dessa forma, que os nossos dedos diante do teclado e a nossa língua diante dos áudios e conversas pessoais sejam contidas, para não gritarmos: mamãe, não sei refrear a língua, e pagar um alto preço por conta disso.